Paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou fazer um tour por minha Bíblia, como vocês me pediram, algumas de vocês me pediram para ver qual a Bíblia que eu uso. Essa é a Bíblia que eu uso, ela já tá bem velhinha. Essa Bíblia ela é a João Ferreira de Almeida, edição revisada e corrigida. Essa Bíblia tá bem velhinha, então recentemente eu comprei uma nova Bíblia só para levar para a igreja. Mas a Bíblia que eu uso mesmo e leio sempre é essa aqui. Eu comprei essa daqui, que é a mesma tradução João Ferreira de Almeida, edição revisada e corrigida. A mesma Bíblia praticamente, a mesma tradução. Não tem jeito, eu sempre vou marcar a Bíblia. Já tô com algumas marcações aqui. E essa Bíblia aqui eu tenho ela há um bom tempo, que foi um presente que meu marido me deu. Ela já rasgou a capa, pra vocês verem que essa capa aqui, ó, é EVA, é tipo uma camuça, é camuça que fala. Eu que fiz essa capa, ela já tá até rasgada, olha, ela é bem velhinha, tá vendo? Tem alguns bons anos essa Bíblia. A capa dela por dentro também é EVA, eu nunca abro mão dessa Bíblia, eu tenho uma história com ela. Eu comecei a ler essa Bíblia de Gênesis a Apocalipse há um tempo. Eu tô no livro de Gálatas agora. E eu sempre marco muito a Bíblia, pra vocês verem. Essa Bíblia, ela tá tão velhinha que tá rasgada aqui. E cheia de marcações. Muitas marcações, tá vendo? Eu comecei a ler o Antigo Testamento e marquei a data aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E esse é o tipo de marcação que eu amo fazer. Porque quando eu escrevo o que eu entendi, parece que fixa melhor em minha mente. Então, eu coloco esses papéis aqui com a explicação do que eu entendi desse texto. Eu marco muito assim, tá vendo? Eu amei estudar essa Bíblia, essa tradução ela é bem simples pra gente entender. Eu também faço isso aqui, ó, faço muito isso aqui. Porque como ela não tem indicações, não sei se diz indicações. Por exemplo, como essa Bíblia aqui no Novo Testamento. Ela indica onde eu vou encontrar, mas aqui é só no Novo Testamento mesmo. Ai, mexer tudo. Ela indica aqui, ó, Marcos, capítulo 14, do versículo 27 ao 31. Essa mesma passagem vai estar em Lucas 22 ao 31. Essa Bíblia ela tem referências. Como essa aqui não tem, eu marco desse jeito aqui, ó. Eu marco desse jeito aqui. E eu gosto muito de fazer isso aqui. Esses versículos que geralmente eu risco são os que mais me chamam a atenção. Não sei se vocês vão conseguir ver que tá pintado as laterais do versículo. E aí eu também consigo memorizar esses versículos. E esse aqui é o modo que eu marco. E pra eu saber onde eu parei todas as vezes que eu terminava a leitura, minha leitura do dia, eu já consegui ler até 15 capítulos por dia. Fiquei muitas horas lendo. E às vezes eu conseguia ficar em um capítulo ou dois, porque eu voltava àquele mesmo capítulo para entender melhor aquela história. E quando eu parava, eu colocava aqui, ó, 3 pontinhos, tá vendo? É o jeito que eu leio a Bíblia. Eu coloco 3 pontinhos para eu saber o capítulo onde eu parei. Sempre vai ter esses 3 pontinhos na minha Bíblia. Essa Bíblia, ela é toda marcada, toda mesmo. Indo lá aqui no Antigo Testamento, até que não tem muitas marcações. Até tirei algumas, porque o post-it, ele começa a ficar velho. Ele começa a envelhecer. Às vezes eu coloco mesmo folha de ofício, porque o post-it fica desse jeito. Ele mancha com o tempo. Esse aqui até que não tá muito, mas esse aqui dá pra ver, ó. Tá vendo? Ele fica manchadinho, então eu tiro e faço novamente. Ou às vezes eu só tiro mesmo. Mas eu gosto mesmo de marcar assim. Aqui é o livro de Neemias. Eu fiquei estudando um tempo sobre o assunto da exportação do povo para Babilônia, do exílio. Eu estudei muito, tenho até muitos papéis fora da Bíblia. Eu tenho acho que um caderno falando sobre. E aí, agora vamos lá pro Novo Testamento. Pera aí, ainda tem muita coisa aqui. Ó, gente, tudo marcado.
Provérbios é um livro maravilhoso. Ele ensina muito como viver, como fazer boas escolhas, o que não fazer. Olha só, esse aqui é o livro de Isaías. Esses papéis aqui tá me lembrando um estudo também que eu fiz sobre o fim dos tempos, que aqui no livro de Isaías fala muito. E também eu fiz um estudo sobre a vinda do Messias, né? Porque Isaías ele fala muito sobre a chegada de Jesus, o nascimento. Então eu parei para estudar sobre, entender. Eu fiquei muito tempo no livro de Isaías. Por isso que eu ainda não terminei a Bíblia, porque eu volto muitas vezes. Sempre vai ter post-it na minha Bíblia, sempre. E vai ter também papéis, como eu falei para vocês. No Antigo Testamento, até que eu não fiz tantas marcações como no Novo Testamento. Apesar de que no Novo Testamento eu também já tirei alguns post-it. Olha esse aqui, nem dá mais pra ler. Então eu tiro eles e talvez eu coloco outro ou eu deixo sem. Quando eu terminei o Antigo Testamento, eu terminei de ler, eu marquei a data que eu terminei. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Dá pra ver, eu coloquei 28/2/2024. Eu terminei de ler o Antigo Testamento. E aí eu marquei a mesma data, que foi no mesmo dia que eu comecei a ler o Novo Testamento. Que tá aqui, ó, a data aqui no mesmo dia. 28/2/2024. E pra vocês verem que aqui no comecinho já começa a ter muita marcação. Que eu comecei a estudar aqui a genealogia de Jesus. Eu até gravei um pequeno vídeo sobre a genealogia de Jesus. Depois eu vou deixar aqui na descrição pra vocês assistir. É um vídeo bem curtinho, inclusive é um vídeo curto que eu postei aqui no YouTube. E tá lá no Instagram também. Aqui eu comecei a marcar tudo que eu via sobre Jesus, eu achava muito interessante. Essa anotação de caneta acabou manchando a página. Essa Bíblia ela tá com a página bem fininha, qualquer coisa mancha. E aqui eu tava estudando sobre a tentação de Jesus, que o capítulo 4 de Mateus fala quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. E eu coloquei aqui, numerei as tentações, a primeira tentação, aí eu coloquei aqui do outro lado. Aqui eu coloquei a segunda tentação e a terceira tentação de Jesus, tá em ordem. Eu deixei escrito porque eu queria memorizar. A primeira tentação, que o diabo desafia Jesus a transformar pedras em pães. Aí eu coloquei aqui a segunda tentação, no versículo 5, que o diabo ele diz para Jesus se lançar do alto abaixo, se realmente ele for filho de Deus. Os anjos não deixariam ele tropeçar com seu pé em pedra. E a terceira tentação, eu coloquei aqui, que está no versículo 9, que o diabo ele oferece a Jesus toda a glória do mundo. E aí eu coloquei também essas anotações aqui. Eu comecei a comparar a tentação de Eva lá no Jardim do Éden com a tentação que o diabo fez a Jesus no deserto. Depois eu gravo um vídeo falando pra vocês sobre, é bem interessante. E aí aqui eu expliquei um pouco mais, explicando pra mim mesma, gente. Eu coloco aqui o meu pensamento, porque isso aqui realmente me faz entender mais sobre a Bíblia. Se você quer começar a ler a Bíblia, façam isso, comecem a fazer isso. Coloque cadernos, coloque post-it por perto, comecem a anotar tudo que vocês entenderam. Eu tenho até um caderno de quando eu comecei a ler o Antigo Testamento, que eu anotava todos os livros que eu começava a ler. Vou pegar pra vocês verem como que eu fiz. Eu comecei a anotar todo o meu progresso quando eu comecei a ler a Bíblia. Aí eu comecei a anotar de Gênesis. Quando eu ia ler um livro, eu colocava capítulo 1, a criação. Aí eu coloquei capítulo 2, a formação do Éden. Capítulo 3, a terra e a queda. Todos os capítulos que vinha aqui na Bíblia, no Antigo Testamento. Minha página acabou de arrancar completamente. Aí eu colocava capítulo 5, a genealogia de Sete. Tudo eu colocava aqui. Aí você vai ver aqui, que tá aqui, ó, capítulo 5, a genealogia de Sete. Por que eu fazia isso? Porque eu via meu progresso.
todas as vezes que eu anotava, eu ficava, uau, eu já li isso aqui tudo. E era como um incentivo para eu continuar. E aí eu fui marcando todos os livros escritos por Moisés, que são os primeiros livros da Bíblia. E eu anotei muita coisa. Chegou um tempo que eu já não anotava mais, porém eu já tinha hábito de ler, então eu não precisava mais anotar e eu parei de anotar. Se eu não me engano, foi no livro de Isaías. Mas aqui, o livro de Isaías, antes de Isaías, que foi os Salmos, eu ainda anotei até... Ah não, gente, os Salmos eu fiz até 145, até 150. Os Salmos eu anotei todos, que eu li completamente, eu li todos os Salmos, eu não pulei nenhum. E o livro de Eclesiastes, que é o número 20, o livro de número 20, Cântares de Salomão, 21º. Aí foi que eu parei de anotar em Cântares de Salomão, eu anotei apenas o primeiro capítulo. E quando eu comecei o livro de Isaías, eu já nem anotava mais. Eu coloquei aqui, mas eu já nem anotava mais. Então, eu já tinha o hábito de ler. Eu parei de anotar, porém eu continuei minha leitura. E vamos voltar aqui para o Novo Testamento. Eu estava falando para vocês. Anotem tudo que vocês fizerem, tudo que vocês entenderem. Depois volta, revenda essas anotações. Pode ter certeza que vocês não vão esquecer. Eu volto lendo muita coisa nessa Bíblia, por isso que eu ainda não terminei mais marcações. Aqui também é sobre a tentação de Jesus. Outra coisa que eu faço, na verdade, é isso aqui. Eu coloco pequenos pedacinhos com significado. Por exemplo, essa palavra mamon significa o quê? O que armazena, dinheiro, porque Jesus está falando que nós não devemos servir a dois deuses. E ele se refere ao dinheiro como um Deus, só que a Bíblia está citando a palavra mamon e eu queria saber o que significa mamon. Então eu fui pesquisar e eu descobri que o significado é dinheiro e também o que se guarda, o que armazena. E eu coloquei aqui, então eu nunca esqueço o significado. Como eu falei pra vocês, eu faço muito isso aqui, ó. Tá vendo? Meu livro de Atos tem muito isso. Muito mesmo. Eu amo deixar todas essas marcações. Como eu ensino também na escola bíblica para as crianças, tudo isso aqui me ajuda também. E quando eu vou estudar a revista das crianças, eu também faço marcações nessa Bíblia. Esse estudo aqui foi um estudo sobre o templo. Eu até gravei um vídeo resumindo assim mais ou menos o assunto. Eu fiz um estudo sobre o templo. Eu estudei o livro de Romanos sobre a graça. Eu estudei Atos sobre a descida do Espírito Santo. Eu fiz um estudo também sobre a continuação da obra de Deus que Jesus nos deixou. Eu estudei também sobre Judas, a traição e a diferença da traição de Judas e Pedro também, que negou a Jesus. Eu entendi como uma traição, né? E aí eu fiz a diferença de um pro outro. Eu peguei o tema, né, para fazer um estudo. E aqui eu fiz, nessa parte aqui da Bíblia também tá muito marcado, meu livro de Atos, capítulo 1. Eu fiquei muitos dias nesse livro, muitos dias mesmo. Aqui eu coloquei todas as marcações referente à traição de Judas. Lá em Salmo 69, 25, fala a mesma coisa de Atos 1, verso 20. Na verdade, não fala a mesma coisa, mas esse capítulo de Atos e esses versículos falando sobre Judas está se referindo ao que o salmista escreveu sobre Judas lá no Salmos 69, só para vocês entenderem. Então eu pego muito essa referência e eu consigo aprender muita coisa da Bíblia. Eu sou apaixonada pela Bíblia. Eu não consigo passar um dia eu passo sem ler a Bíblia. 2 para mim, ok ainda, entre aspas. Depois de 2 dias eu já tô me achando assim muito em falta comigo mesmo e com a palavra de Deus. Então eu tenho sempre esse hábito de ler a Bíblia. Eu leio livros, mas a Bíblia para mim é indispensável. Eu sou completamente apaixonada na palavra de Deus. E eu acho isso maravilhoso. Algumas pessoas acham isso lindo e outras pessoas me acham um pouco, como eu posso dizer, exagerada. Ou
Algumas pessoas podem me achar exagerada e também achar que eu tô desperdiçando meu tempo, minha vida, que eu ainda sou bem jovem, que eu podia estar fazendo isso ou aquilo. Mas na verdade é que eu tô no meu melhor momento com Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender como eu leio a Bíblia. Se vocês quiserem se inspirar na forma que eu leio, não sei se vocês acham muito complicado. Eu acho um jeito simples de ler e entender, anotando as coisas, fazendo marcações. E quando a gente marca assim, dessa forma, a gente começa a ver o nosso progresso. É uma ótima ideia, é uma ótima dica para quem quer começar a ler. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém, curte o vídeo e se inscreve no canal. Eu esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Mili Freire, muito prazer, fica por aqui comigo. Deus te abençoe.